Por fora era uma história de fé, superação e muito acolhimento. Uma mulher humilde nascida em Jacarezinho, né, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e dizia ter recebido uma missão divina, né? Algo como do tipo cuidar de crianças, salvar jovens da rua e transformar a dor dele em esperança. Ela cantava em igrejas, as igrejas geralmente eram extremamente lotadas, né? Aparecia em televisão e emocionava muito os apresentadores e até mesmo os fiéis, aquela coisa toda, né? Mas dentro daquela casa na qual ela convivia, segundo os relatos, né, das investigações, existia uma outra realidade. Uma família gigantesca, cheia de hierarquia, medo e muita obediência, tá? Então a gente vai falar aqui do caso Flor de Lis, tá, pessoal? Que é um caso que abalou muito o Brasil no meados ali de 2019 e vocês vão entender o desfecho de tudo isso, tá? Então é algo que chocou basicamente todo o Rio de Janeiro e também o Brasil, beleza? Então, a gente vai falar aqui, tá, pessoal, do Anderson, tá, que foi casado com a Flor de Lis muito jovem, que inclusive relatos mais tarde que a gente vai falar aqui para vocês, foi basicamente um dos filhos que ela pegou para meio que o acolhimento. E esse cara mais tarde se tornou ali o esposo dela, né? Bizarro, né? Sim. É, então, começando a falar da vida da Flor de Lis, ela nasceu dentro de um ambiente muito religioso. O pai era pastor, a, a mãe também era conhecida como uma líder espiritual ali na comunidade, ela chamava Dona Carmosina. Então, o pessoal procurava ela para culto, para uma bênção, para fazer uma oração ali por ela. Então, ela sempre estava sendo procurada para esse sentido assim. E a Flor de Lis, mais os irmãos, cresceram nesse ambiente religioso, sempre frequentando igreja. Eles cantavam desde cedo. Ela cantava muito bem desde pequena, então sempre estava lá no culto cantando, fazia parte do coral. Então a vida dela sempre foi rodeada de muita religião. Verdade. E detalhe, ela cantava muito bem, tá? Sim, Pelos CDs. relatos, Ela pelos gravava relatos. CDs, tem várias coisas. Ela era um nome forte da igreja evangélica. E aí ela a mãe dela era uma pessoa muito espiritualista, né? Muito. Ela previa as coisas, ela tinha essa Ela fama tinha um de. terreiro, né? Na verdade, ela não tinha um terreiro, ela vivia na igreja evangélica, só que ela também compactuava com a outra religião, porque o irmão dela era pai de santo. De matriz africana, não é Isso. isso? Então, mais pra frente a gente vê que ela tinha um quarto onde ela tinha várias imagens de entidades, só que ela cultuava essas imagens de forma secreta. Então, a igreja evangélica não sabia que ela praticava essa religião também. Então, era meio que uma confusão ali, né? Ela vivia entre dois lados opostos da religião. E aí, a mãe dela, com essa fama de profetizar as coisas, ela meio que preveu a morte do pai, que foi um acidente. Eles cantavam, eles tinham um grupo de louvor, eles foram para um show e o carro bateu na traseira, na frente de uma carreta, só que não morreram. Só que quando estava tendo o resgate, veio uma outra carreta desgovernada Nossa e Senhora. aí matou 7 pessoas que estavam nesse acidente. Só que a Pegou os materiais de isso. equipamento de música, pegou muita coisa, e se eu não me engano, era uma Kombi, eu não tenho Era uma certeza. Era uma Kombi, né? E a mãe tinha falado que essa banda tinha uma nuvem escura sobre eles, que eles deviam orar mais, só que o povo meio que ignorou. E É. foi para esse evento que eles iam fazer. E aí, infelizmente, aconteceu esse fato aí. E detalhe, tá, pessoal? A mãe dela, depois desse ocorrido, porque ela meio que preveu que algo ruim iria acontecer com os pais e com a banda, enfim, a mãe dela achou que ela também tinha esse dom de prever as coisas e tudo mais. Então ela foi meio que nomeada uma bruxa ali, né? Sim, a mãe se considerava uma bruxa e ela falava que a Flor de Lis tinha o mesmo dom que ela. E a Flor de Lis começou a ser tipo uma assistente ali nas orações, em tudo que ela fazia religiosamente, que a mãe fazia, a Flor de Lis ajudava. Então ela tinha o mesmo dom que a mãe.
E com isso, meio que, eu vou usar o termo ego, tá, pessoal? Mas meio que isso foi alimentando a crença e a forma, né, de hierarquia ali dentro de casa. E isso foi muito Eu acho importante. que ela começou a se sentir mais poderosa, né? Exatamente. Imagina só, você cercado de pessoas falando que você tem um dom, que tem um Tem um dom, poder. querendo ou não, o seu ego vai Então, inflar, né, pessoal? Então, a imagem de Flor de Lis como uma mulher especial, né, foi ganhando cada vez mais proporção, né? Cedo ou tarde também ela se tornou deputada, né? Que deputada a gente federal. já vai falar aqui para vocês. Então, ela foi crescendo muito rápido, só que atrás desse grande sucesso que ela teve e tudo mais, existe uma parte meio que sombria, né, na família dela e na Ela situação, né? buscou poder, assim, em vários pilares, né? Na política, na religião, uma líder familiar muito grande. Então, ela buscava ter poder em todos esses pilares, assim. E ela cresceu num contexto muito triste, lá na comunidade de Jacarezinho, muito simples, e ela tinha essa necessidade de cuidar de outras pessoas. Então, ela buscava outras mães mais pobres, mais Vulneráveis, né? vulneráveis, e se oferecia a cuidar dos filhos delas. E a maioria cedia. É porque naquela época e também devido a ser comunidade, né, pessoal, as pessoas elas têm uma É muito muito precário. precária e elas têm um passe a mais para mexer com coisa errada, porque elas estão meio que convivendo ali. Não estou falando que isso influencia diretamente, tá? Mas querendo ou não, no subconsciente é meio que vai impregnando ali na vida do jovem e tudo mais. Então a ideia dela era tirar essas pessoas da droga, desse mundo criminal e meio que levar para o lado da luz ali, enfim, né? Então, Sim, aí ela pegava tanto o bebezinho, né, de mãe muito pobre, de mãe em situação de rua, quanto as crianças que já estavam começando ali no tráfico, tá? Já estava convivendo muito na comunidade, então ela chamava essas crianças para ir para casa dela e ali começava mais no âmbito da religião, né? Frequentar da isso. igreja, eles cantavam muito, faziam culto em casa, então ela tentava trocar o caminho daquela criança, daquele adolescente ali. Só que nesse detalhe, tá, pessoal? Há algumas crianças que de fato ficou dentro da casa juntamente com a Flor de Lis, e há outros relatos que nem todas as crianças voltavam para aquele cenário religioso, entende? Então a gente tem ali algumas pautas importantes que a gente vai falar aqui para vocês, na verdade, porque é importante ressaltar isso, né? Sim, ela, no fim das contas, ela teve mais de 50 crianças com ela, crianças e adolescentes, né? Mas era um rodízio ali. Então, muita criança passava, só ia ali, tomava um banho, se alimentava e nunca voltava nunca mais. Ou tiveram crianças que realmente moravam lá por muito tempo, então variava. E detalhe, tá, pessoal? E desses grupos, né, veio um menino chamado Anderson, que mais tarde vai se tornar ali, de início, ele foi um filho meio que efetivo, né, de convivência. Então, ela meio que foi criando um carinho com ele e tudo mais. E mais tarde, essa mesma pessoa se tornou ali o marido dela. Então, isso foi muito importante ressaltar, porque o Anderson, ele foi para a casa da Flor de Lis muito jovem, né? E ele meio que achou um pouco estranho tudo isso, só que de fato ele parou de frequentar a própria casa dele, a verdadeira família, e começou a viver mais com a Flor de Lis, né? Isso foi Sim. extremamente até bizarro, né? Se a gente É. for pautar aqui. Um fato importante, a Flor de Lis tinha três filhos biológicos. Se eu não me engano, duas meninas e um menino. E uma das meninas, ela começou a se relacionar com o Anderson, foram dois primeiros meninos que foram para casa da Flor de Lis, que era o Anderson e um outro menino. E ela começou, a Simone tinha 16 anos e ele 14 anos, muito novo. Eles começaram a se relacionar, eles namoravam ali. Então ele começou a conviver dentro de casa como filho da Flor de Lis e como namorado da filha da Flor de Lis. E mais tarde, padrasto. Depois, Isso é depois bizarro. começou a todas as crianças que já estavam ali começavam a chamar ele de pai. E ele tinha só 16 anos. Olha que bizarro, gente. Vocês têm noção de tudo isso?
Só que com o crescimento dessa casa de Flor de Lis e tudo mais, né, pessoal, ela começou a reunir muitos filhos, né? Alguns biológicos e outros adotivos, e os outros meio que adotivos, né? Gostava ali e tudo mais. Só que a rotina dentro dessa casa era extremamente pesada, então era tipo uma hierarquia, entende? Então, os mais velhos cuidavam dos mais novos, então havia tarefas, né? Cada um com uma idade fazia uma tarefa diferente e a responsabilidade era muito importante nessa casa, né? Então, alguns filhos, tá? Há alguns relatos que alguns filhos mais antigos tinham funções de comando, então ele meio que liderava a Sim, equipe, os né? mais velhos lideravam os grupos lá e determinavam as tarefas. E aí ficou Flor de Lis como a mãe, né? A Madre Suprema. O Anderson como o pai, e ele também dava ordens e as crianças obedeciam e executavam. E ele começou a organizar e comandar a casa. Então, muita coisa ficava por conta dele. As coisas mais operacionais, eu dizia, de organização, de Isso. dinheiro, então tudo passou por conta dele. Ela também, né? E ficavam os dois ali, era o casal que organizava as Comandavam, coisas, né? comandava. Só que detalhe, ele tinha 16 anos e ela mais que o dobro da idade dele. Então, tá, para vocês entenderem a hierarquia, até entre eles tinha uma hierarquia, né? A Flor de Lis estava no topo da pirâmide ali, né? Do topo simbólico, da que a gente está simulando aqui para vocês. O Anderson era o executor prático, né? E os filhos somente obedeciam. Então, literalmente é uma Era mais hierarquia velho. bem pautada aqui, né? Então é importante ressaltar isso para vocês, tá, pessoal? Porque aqui já começa um desfecho de toda a história e vocês vão entender, tá? Porque é extremamente importante que você se inscreva no canal e deixe seu like para você não perder nenhum tipo de conteúdo como esse. São informações que a gente tenta passar para vocês aqui de uma maneira mais interessante, mais envolvente, para vocês entenderem o contexto da história, né, pessoal? Porque são casos extremamente tristes, né? São tristes, são É, muito bizarros, porque tem sempre uma construção atrás, não é simplesmente, né, um assassinato ali, não é simplesmente isso. uma morte, mas tem todo um contexto antes que é meio assustador, igual esse caso. São muitas crianças. Primeiro ele era namorado, depois passou a ser namorado da mãe, Depois líder do depois líder do grupo. grupo. É Então é bizarro, muita né? informação. E esse comportamento da Flor de Lis foi importante, tá, pessoal? Pelo fato dela manter todo mundo ali certinho, ela meio que foi criando uma reputação e poder em cima dessas pessoas, tá? Então ela conseguia fazer essa liderança e tudo mais muito bem. Só que, contudo, tá? No final das contas, ela meio que até manipulou as pessoas para que fizesse o que vocês vão saber. Eu acredito que muitos de vocês já saibam, né? Mas ela meio que manipulou tudo ali É para um final trágico. porque Isso. era uma doutrina dentro de casa. Ela era a líder espiritual ali e tinha uma doutrina. Então eles precisavam obedecer 100% tudo que ela pregava, tudo que ela falava, eles tinham que acolher. É. E aí, pessoal, com isso, né, com o Anderson sendo ali líder do grupo e tudo mais, ele meio que falou para os outros irmãos, porque em tese eram irmãos, né? Sim. E ele começou a ser meio que pedido ali para ser chamado como pai, né? Então, olha que bizarro, Sim. muito louco, gente. Isso Ele daqui, virou o pai da família. isso. E logo em seguida ele virou o marido da Flor de Lis. Então eles meio que realmente assumiram um relacionamento ali. Ele muito mais novo que ela. Isso meio que misturou tudo ali. Confusão. É uma confusão danada e até mesmo para quem estava Pra muitas convivendo. crianças. É, Muitas criancinhas mesmo. Tinha criancinhas de 2 imagina. anos, 3 Como é anos. que você explica isso? Exatamente. Relacionava com a filha e depois vê isso, É. né? Vê isso, na estante. E aí, tá, pessoal? Isso foi muito importante porque com tudo isso, tá, pessoal? Houve o casamento, né, de Flor de Lis com o Anderson, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Tá, eles se consolidaram ali como um casal religioso. Ela começou a atuar como pastora. E aí, tá, pessoal, com o desfecho dessa relação, a Flor de Lis e o Anderson
eventualmente casaram, né? Mas para ele foi de início um desconforto muito grande, porque Anderson tinha chegado na casa da Flor de Lis e ele meio que chamava ela de mãe. Com tudo que foi passando e tudo mais, ele meio que mudou a imagem de mãe e começou a chamar ela de esposa, né? E essa relação ela tinha como principal objetivo, né, para mostrar para o público e para os fiéis e tudo mais, que vocês vão entender, que era fortalecer a imagem de família, né, o ministério e tudo mais, e o casal meio que perfeito, né, os pastores de sucesso e tudo, e aquela liderança religiosa que vocês já vão entender já já, tá? Então é importante, deixa seu like aí que é importante, tá? Ela tinha a intenção de criar o seu próprio ministério, né? Porque antes ela frequentava uma igreja onde ela era liderada por outro pastor, mas ela queria ter a própria igreja dela, ela queria ter um destaque ali como família religiosa, uma mulher muito boa, muito caridosa, que cuidava de muitas crianças, mesmo sem ter tanta condição. Então ela tinha a casa cheia, a fama começou a crescer porque ela participava de programas, né? Porque os repórteres se emocionavam com tantas crianças ali que ela cuidava, com uma pessoa tão boa, que tinha tanto amor no coração para adotar criança, e nem eram adoções legítimas, eram adoções fora do padrão ali. Contexto, então, né? Se a mãe quisesse pegar a criança de volta, ela pegava, mas a maioria não fazia isso. Teve uma que pegou, mas a maioria não fazia, porque eles acreditavam que a criança estava muito melhor ali do que com a família biológica, né? E contudo, tá, pessoal, com o nascimento desse ministério, né, com ela ser a sua própria imagem, aquela mulher do bem, fazendo bem, ajudando os pobres, ajudando outras coisas, o Anderson era o que na verdade, era o que estava por detrás da marca, né? Então, o Anderson tinha um papel fundamental na construção da marca dela. Ele articulava, negociava, resolvia problemas, né? E falava até mesmo com pessoas importantes, né? E organizava os eventos ali do ministério delas, enfim, né? Então, ele meio que passou a ser o porta-voz de tudo isso, né, e que transformou a imagem de Flor de Lis numa grande, meio que empresária, eu diria até, foi né? um grande produto. Ela era um grande produto, porque ela começou a fazer os CDs, aí ela fazia shows pelo Brasil. Só que ela meio que usou o nome da fé e por detrás era uma pessoa não tão boa, né, pessoal? Exatamente, ela virou uma marca. E Exatamente. O Anderson era o organizador daquilo. E aí, a história dela virou um filme que teve participações de atores conhecidos, e a ideia inicial era só produzir uma coisa simples, um DVD para vender ali dentro da igreja mesmo. Só que o negócio cresceu, né? A imagem dela foi ficando cada vez maior, como mãe, pastora, cantora, mulher escolhida por Deus, a mulher de fé. Então, tudo isso cresceu muito mais a imagem dela, e ela fez um filme maior, assim, com atores famosos, conhecidos, e aí ela começou também a ir pra política. Pessoal, com essa grande extensão que ela teve no ramo aí nacional, né? Porque ela ficou muito conhecida. Ela né? ficou muito conhecida, então para ela ficou muito mais fácil, pelo fato dela ter essa imagem de mãe de família, etc, 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 para ela foi muito mais fácil ela ganhar os votos, né? Sim. Então aí ela começou a entrar no ramo da política e virou até deputada, tá? E ela ganhou um outro nível, tá, pessoal, de hierarquia. E ela meio que gostava de tudo isso, né? Sim, começou a ganhar dinheiro, né? Porque isso. Como política ela começou a ganhar melhor, então ela melhorou a vida dela e também das crianças, mas ela foi bem esperta, eu diria, porque ela começou ali na religião, começou a atrair fiéis para ela, começou a conquistar a confiança de pessoas, ela começou a ficar conhecida nacionalmente, para depois conseguir ir para um próximo passo, que foi a política. Exatamente, isso foi muito importante. Só que aqui, pessoal, com todo esse crescimento que ela teve, e ela era meio que uma imagem pública, eu vou usar o termo digital influencer lá do passado,
veio meio que o controle financeiro. Aqui é um ponto crucial para que vocês entendam, porque aqui já começa a meio que desmoronar tudo isso, né? Sim. Então, o Anderson, ele administrava o dinheiro, né? A carreira, a igreja, o gabinete, decisões práticas. Ele era o cabeça ali por detrás da imagem da Flor de Lis, né? E o que acontece? Nesse desfecho todo, ela meio que teria descoberto que ele estava meio que fazendo um caixa dois com a própria esposa, né? Eu vou usar esse termo para que vocês entendam, tá, pessoal? Só que isso foi muito importante para o desfecho que vai vir a acontecer com o Anderson. Mas isso é uma versão dela, né? Ela Sim. conta que ela se sentiu enganada financeiramente, que ele tirava um valor muito maior do que deveria tirar para o controle de despesa, de conta, que é o que ele fazia, e deixava ela com um valor muito menor para gasto pessoal. Então isso começou a incomodar ela e ela começou a meio que criar um ódio por eles. E detalhe, tá, pessoal? Há alguns relatos que o Anderson chegou a receber ali um cachê de 300 mil reais e meio que só passou 30 mil para ela. Olha que absurdo. Aí é loucura. Aí a realmente conta meio que um não caixa fecha. dois. Bem forte, né? E aí, tá, pessoal? Com tudo isso, meio que ela começou a enxergar o Anderson, né, o seu esposo e o que era o seu filho também, com outros olhos, né? E começou meio que ter atrito ali entre eles e tudo mais. E começou um desfecho bem triste, né? Sim, ela começou a acusar ele de outras coisas dentro de casa. Mas isso só veio depois que ela descobriu. Desses problemas financeiros aí. Então pode ser que seja mentira também. Né? Ela começou a acusar ele de outras coisas. A gente não sabe se é verdade, se realmente acontecia e ela encobria, né? E depois que ela ficou brava com ele, ela quis falar. Mas como abuso de poder, controle psicológico sobre as crianças. Então fala que ele era agressivo com os meninos, que ele abusava das crianças, que ele usava o poder dele ali pra abusar psicologicamente dos meninos, deixar os meninos reprimidos. Só que aí a gente não sabe se realmente acontecia ou se foi só uma narrativa da Flor de Lis. Isso, exatamente. E com dinheiro, religião, controle e acusações graves misturadas ali, né, pessoal? O caso começou a virar um ambiente meio que explosivo, né? A relação entre Flor de Lis e o Anderson já não era muito conjugal. Na verdade, já começou ali dela meio que acolher o menino e há relatos que ela via alguns deles tomar banho ou ajudava a tomar banho. Dava banho nas crianças, e os adolescentes quando eles chegavam na casa. Isso foi os próprios adolescentes que contavam, que relataram isso, que talvez tinham até supostos abusos ali por parte da Flor de Lis. Então sempre foi um ambiente muito hostil. Não faz sentido. Disfarçado de religioso. E o que a gente está falando aqui, pessoal, a gente não está inventando, tá? A gente pesquisou aqui e foi a fundo, então tudo isso são documentos públicos, tá? Então tudo isso, há depoimentos e tudo mais, mas para vocês verem que nesse ambiente que ela meio que rotulava ali como coisa boa, enfim, não era tanto assim. E meio que com tudo isso, mais tarde ela meio que trupicou no próprio ambiente, né? Sim, essas informações a gente tem como base um livro que é bem famoso também, que chama Pastora do Diabo, do Ulysses Campbell, que é um jornalista muito renomado e ele que conta essa história toda da Flor de Lis. E voltando, né, no caso que a gente está falando, começou essas acusações contra o Anderson, começou um ambiente muito ruim dentro de casa, mas eles não separavam. Ela não denunciava ele, ela continuava casada, né? Eles continuavam ali aparecendo junto como casal, como companheiros, como parceiros ali, sócios, né, da empresa que eles tinham. Então ela foi fomentando esse ódio ali contra ele, mas manteve ele ali perto dela. E detalhe, tá, pessoal? O Anderson, ele veio a falecer com 33 disparos, né? Só que antes disso acontecer, né, houve outras tentativas. Então, aqui já começa a ficar bizarro, né? Sim. Ele teve envenenamento, teve outros fatores aqui. Então,
já teve ali algumas tentativas bem bizarras, né? Sim, eles tentavam incluir outros filhos. Um deles, o Lucas, tentaram pedir ele, né, pra tentar algo contra a vida do Anderson, mas ele não quis. Tentaram outra, tipo, simular um assalto, como foi o ato que foi realmente feito, que quase afetou outra casa. Eles tentavam contratar matador de aluguel. Cara, olha que bizarro. Então, tiveram várias outras tentativas antes do fato ser realmente consumado. E aí, pessoal, o que acontece? A pauta final, para esse vídeo também até não ficar muito longo, o que acontece? A Flor de Lis e o Anderson saíram para comer, né, e tudo mais, e ela meio que já tinha planejado absolutamente tudo nisso, né? Então, eles saíram e quando ela estiver saindo lá do lugar, ela meio que avisou os outros filhos dela, falando assim, ó, estamos chegando, e etc, né? E com isso, tá, pessoal, foi o desfecho de tudo isso. Você quer contar um pouco? Que foi bizarro, gente. Que foi o filho biológico, né? Ela já tinha combinado com ele que, como ele falou, eles iam sair para comer e quando estivesse voltando, o Anderson entraria sozinho na garagem. Ela provavelmente entrava no portão social, não precisava de entrar na garagem com ele. E ali seriam efetuados os disparos, que foram 33 disparos, né? Exatamente, 33 disparos. Aí, pra simular um assalto. Ia ser um assalto, né, seguido de morte, então um latrocínio. E aí isso aconteceu em 16 de junho de 2019. Ele entrou pela garagem, a casa tinha garagem, closet e a escada pro andar de cima. Então ali começava a casa. Então era muito... A garagem era isolado, né? Então era muito fácil de ter alguém ali escondido sem o restante da família também ver. Agora imagina só os vizinhos escutando 30 disparos, um atrás do outro, gente. Que isso? É uma loucura. É loucura. E do nada, né? E do nada, tudo bem que a história, o contexto aqui, o casamento já estava em ruína e tudo mais, mas eu acho que às vezes a gente não sabe, porque se ela teve envolvimento com um dos filhos, pode ser que estava tendo de novo, a gente não sabe. A gente não está alegando, tá, pessoal? A gente só quer contextualizar aqui, porque é possível, né? É igual quando o cara trai a namorada e casa com a amante, né? Com a amante, o espaço, como é que é? O espaço da amante fica vazio. Fica vazio. Então pode ser que tenha acontecido isso. A gente não sabe, né? Então antes ele foi alvejado ali com 33 disparos, né, pessoal? Na própria garagem da casa deles. E isso meio que chamou atenção, né? Então, de início eles acharam que era um assalto e tudo mais, só que mas a polícia já achou meio estranho, porque normalmente no assalto, eles não dão 30 tiros. Eles dão, sei lá... Isso é pra queimar arquivo, pra queimar roupa mesmo, pra queimar o arquivo e é uma fita dada, né? Isso. Porque se fosse um assalto, talvez seria um menos disparo ali, ia levar alguma coisa, levar o carro. Porque a intenção é só imobilizar, né, o cara. Exatamente. Né, pra ele não fazer mais nada. E aí, com tudo isso, tá, pessoal? A polícia já começou a meio que ficar antenada na situação. E aí veio o primeiro relato, a primeira versão de Flor de Lis, né? Depois do crime, Flor de Lis tentou apresentar a versão de que o Anderson teria morrido em uma tentativa de assalto ou até mesmo invasão e tudo mais, né? Ela chegou a dizer que ele morreu para salvar a família. Olha que absurdo, cara. Tentam colocar ele como herói ali, né? Ô menino bonzinho, né? Porque eles são todos bons, uma família muito boa. O cara morreu sendo bom, para salvar a família. E umas frases mais apelativas, né, que a internet consolidou aí, né, pessoal? Um pastor morto tentando proteger a sua casa, mas que na verdade era quem? A esposa ou a mãe. A esposa que era mandante, né? Mas assim, haviam contradições, porque não tinha sinal de invasão. O crime parecia ter sido interno mesmo, alguém de dentro de casa. Então não fazia sentido, porque um assaltante não ia estar dentro de casa. E a polícia não é boba. Exatamente. Ele ia tentar invadir a casa primeiro para depois conseguir fazer os disparos. Então ali não estava fazendo muito sentido. E aí a arma do crime apareceu e se tornou uma peça muito importante para eles descobrirem, assim, quem foi, que foi o Flávio, né?
o filho dela, o filho biológico, e o Flávio, ele teria colocado a arma dentro da roupa. Então, a perícia encontrou vestígios biológicos ligados a ele. Então, como ele tinha colocado a arma escondida dentro da roupa, ficou algum vestígio, ficou algum DNA ali, ficou algo biológico dele, e com isso eles conseguiram ligar a pessoa ao crime. E aí, tá, pessoal, com tudo isso, com as investigações avançando e tudo mais, a prisão do Flávio foi decretada, né? E meio que a família de Flor de Lis começou a ruir. Então, imagina só, a mulher que era líder lá da igreja deles, era deputada, tudo começou a desmoronar de repente. E eles começaram tentando proteger ela, porque ela ainda não estava ligada ao crime diretamente. Exatamente. E ela não falou nada, né? Ela não confessou de fato, só que outras pessoas da família começaram a dar os seus depoimentos, apareceram mensagens, as outras tentativas, né, começaram a ser investigadas, então foi juntando uma coisa com a outra e eles viram que ela de fato era mandante e que ela já estava tentando isso há muito tempo. Então a tese do assalto perdeu a força, o Flávio já estava preso, então ela não tinha disparado, mas ela tinha articulado a morte dele e juntado a família toda para fazer o crime acontecer. É verdade, tá, pessoal? E isso é muito importante porque nessa história que a gente contou para vocês, basicamente tem envolvimento com religião, religião tanto católica, crente, matriz africana, né? Adoção, filhos efetivos, casamento, né? Na verdade, entre mãe e filho, entre aspas. Filho, entre aspas, cara, poder espiritual, gospel, é muita coisa, é muita informação. É política, dinheiro, tudo. Religião. Mas eu acho que tudo começou a ruir naquele aspecto lá na qual ele tinha pegado ali, supostamente, né, pessoal? O acusado pegou ali mais de 270 mil. Mas eu acho que já tinha um problema muito grande na família. A família nunca foi funcional. Era Verdade. muito por debaixo dos panos. Só que quando começa a mexer com o bolso da pessoa, a pessoa se transforma. Aí então, a história é outra. Exatamente. Enquanto mexeu, talvez, num ponto fraco dela ali, ela se revoltou contra ele. Mas Verdade. nunca foi uma família... Nunca normal. foi uma mulher realmente boa. Nunca foi uma boa intenção de pegar as crianças para cuidar. Tem muitos abusos aí, tem muita coisa por trás. Então não era perfeito. Sempre foi disfuncional. Então, pessoal, essa aí é mais uma história, tá? Essa aqui me pegou de surpresa em vários aspectos, pelo fato de envolver mãe com filho, etc, etc. Deputados, caramba, quatro, isso me pegou bastante. Então, cara, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!